Fala aí, beleza? Você já se perguntou por que algumas pessoas e empresas são capazes de inspirar a gente e por que algumas pessoas não chegam nem perto de fazer isso? Muito pelo contrário, né? A gente acaba criando um ranço dessas pessoas. Nesse vídeo eu vou te mostrar um dos segredos da Apple, de Martin Luther King e dos irmãos Wright. Cara, se você não sabe quem foram os irmãos Wright, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar quem foram os irmãos Wright. Então, bora lá! Fala aí, jovens e jovens empreendedores, beleza? Meu nome é Ciro dos Santos e nesse vídeo o meu desafio... Fala aí, jovens e jovens empreendedoras, beleza? Meu nome é Ciro dos Santos e nesse vídeo o meu desafio é te ensinar em até 5 minutos como vender. Porque afinal de contas, né, todos nós somos vendedores em algum momento. E se você quer saber como aumentar as vendas, nesse vídeo eu vou te passar uma metodologia de apenas 3 passos simples para você começar a vender mais, beleza? Então vem comigo. Bom, antes de mais nada, já vou pedir para você curtir esse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa suas notificações para você sempre estar recebendo vídeos novos e dicas de como você pode empreender na internet, beleza? Então, bora lá. Bom, todos nós, na verdade, somos vendedores, né? Ou seja, se você, de repente, no começo desse vídeo, você deve ter se feito a seguinte pergunta. Como é que você pode afirmar, Ciro, que eu sou um vendedor? De repente você até nem fez essa pergunta para você, mas tudo bem, não tem problema. Todos nós somos vendedores em algum momento. Por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que vender a sua imagem, você tem que vender o que você faz, as suas habilidades, como você faz aquilo, enfim, você tem que saber vender você. Se você de repente vai até negociar com seu pai ou com a sua mãe a respeito de alguma coisa, você tem que saber vender aquilo ali. Isso é muito importante. E por que deve ser seguida uma metodologia de vendas? Toda vez que você vai seguir uma metodologia, a metodologia ela facilita o processo e ela faz com que você consiga fazer o passo a passo de cada etapa. A gente tem, por exemplo, o McDonald's, né? O McDonald's é uma rede de fast food onde você consegue entender os processos passo a passo. Ou seja, tem uma pessoa que faz tá na chapa, tem uma pessoa que frita uma batata, tem uma pessoa que ela prepara o pedido, tem uma pessoa que tira o pedido. Enfim, tem os passo a passo. E isso facilita todo o processo para que ele tenha mais agilidade e que você consiga chegar a um ponto específico, beleza? Então, existem várias técnicas de venda. Existem a spin selling, existe a wow, existem você abraçar, conduzir, reverter. Existem 1 milhão de técnicas para poder você conseguir fazer a venda, ou seja, desde rapport e tudo mais. Então, se você quer que eu te fale de repente mais alguma técnica de venda, é só você comentar aqui embaixo e eu vou trazer para você esse vídeo, beleza? Bom, essa técnica específica, o nome dela é Golden Circle ou Golden Circle, enfim, como você preferir, mas eu vou chamar ela de Círculo de Ouro. E essa técnica ela foi criada por Simon Sinek, ele foi um inglês palestrante motivacional e especialista também em liderança. Esse cara ele é tão brabo que ele foi reconhecido internacionalmente como uma referência em vendas, tá? E detalhe, ele possui um livro que ele é referência para empreendedores. Todos os empreendedores que de verdade querem empreender, eles precisam ler esse livro. O livro é chamado Comece pelo Porquê. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Caso você queira comprar esse livro na Amazon, tá direto aqui na descrição, beleza? E detalhe, esse cara em 2009 ele fez uma apresentação no TED Talks, não sei se você já ouviu falar. O nome da apresentação é Como Grandes Líderes Inspiram Ações. E essa apresentação, até o momento da gravação desse vídeo, ele tem até 46 milhões de visualizações, ou seja, esse cara não é pouca coisa, esse cara é coisa pra caramba. Bom, todo mundo sabe que para poder você conseguir criar uma metodologia diferenciada, uma metodologia que dê resultado, você precisa estudar os grandes. E foi exatamente isso que esse cara fez. Ele estudou a Apple, ele estudou Martin Luther King, ele estudou também os irmãos Wright. Vamos falar um pouquinho dos irmãos Wright. Os irmãos Wright eles foram 2 irmãos norte-americanos inventores e pioneiros da aviação, aos quais foi concedido o crédito pelo desenvolvimento da primeira máquina voadora mais pesada que o ar, e que efetuou um voo controlado. Tá? Isso só a título de esclarecimento foi no dia 17 de dezembro de 1903. Então esses caras, basicamente pra gente, seria como se fosse Santos Dumont. Detalhe, esse cara ele estudou todo o modelo e ele encontrou a forma perfeita de como se faz a venda. E ele identificou que todo mundo, a maioria pelo menos das empresas, elas têm um processo de vendas totalmente diferente, um processo de vendas muito ruim. E ele fez justamente o oposto de todo mundo. Ele preparou isso da maneira totalmente oposta. Os estudos dele concluíram isso. Beleza? Bom, a ideia do Círculo de Ouro foi bem simples, tá? A comunicação dela vem de dentro para fora. As pessoas elas não compram porque você faz, as pessoas compram sim o que você faz. Então, ele, entendendo isso, com esse estudo, ele descobriu que é o seguinte: existem 3 camadas. Ele preferiu deixar o Círculo de Ouro justamente por causa disso, porque são 3 camadas. Tá bem aqui essas camadas. O centro dessa camada é chamado de o porquê.
No meio dessa camada, que é a segunda etapa, é chamada de como. E a parte externa é o que. E a maior parte das empresas fazem justamente o contrário disso. E na maioria das vezes, elas nem respondem o porquê. Ou seja, elas nem chegam na parte do porquê, porque elas começam pelo lado de fora desse círculo. Tá? Então, vamos fazer aqui uma breve apresentação de como seria a Apple seguindo essa metodologia do círculo de ouro. Bom, de repente, se fosse a Apple seguindo essa metodologia, ela começaria pelo porquê. Então, o porquê. A gente desafia o status quo para revolucionar as convenções sociais e entregar a melhor experiência social independente do status quo do processo. Né? E como que vocês fazem isso? Então, nós vendemos uma tecnologia amigável para o usuário, que tenha um design agradável e bonito e faça ele se sentir bem enquanto usa o aparelho. Ah, beleza, mas o que vocês vendem? Nós vendemos computadores de 32 GB de memória RAM, processador Intel i9 com a placa-mãe muito braba. Então, basicamente seria assim. Tem que sempre começar pelo porquê. Porque a maioria das empresas elas começam o quê? Como é que funciona? O que você está fazendo? Eu vendo um computador de 32 GB de memória RAM, processador Intel i9 e com a placa-mãe muito braba. E como que você vende? A gente vende tecnologia amigável para os usuários e tal. E na maioria das vezes elas nem chegam no porquê. O ideal para você começar um processo de venda, entender como essa metodologia funciona, ela sempre começa o porquê. Agora eu vou te ensinar como que você pode começar a desenvolver isso. Para você começar a desenvolver essa metodologia, você basicamente tem 3 passos. O primeiro passo é o porquê você vende o que você está vendendo. A primeira coisa que você tem que entender e tem que desenvolver é o porquê você está vendendo aquilo. O segundo passo é como você vende o que vende. Ou seja, quais vão ser os mecanismos, o que você vai entregar para o usuário e tudo mais. E o terceiro passo é o que você vende. Ou seja, já vai entrar nas partes das características. Eu vou te dar um exemplo, vamos botar como se fosse um celular da Xiaomi. Muita gente procura até um celular Xiaomi Redmi Note 8. Então, como é que se vende ele? Basicamente é o seguinte, em vez de você começar o que é, o aparelho é um aparelho de 4 GB de memória RAM, com processador octa-core, Snapdragon 665, ele é um aparelho onde você consegue botar seu Instagram sem ter problema, você consegue também adquirir ele com melhor custo-benefício. E por que você iria comprar isso de mim? Não sei. Então, se a gente começar o oposto, o porquê que eu estou vendendo isso para você? Bom, a gente criou o Xiaomi desenvolvendo uma tecnologia que seja extremamente confortável para o usuário, que ele tenha uma experiência única, onde é que ele não vai travar, onde é que o problema de bateria não vai existir. E como que funciona isso então? A gente acabou desenvolvendo essa estrutura para que o usuário tenha uma experiência melhor, ele acabe não sofrendo os danos colaterais de um travamento e ao mesmo tempo também ele não entre uma dívida ou de repente adquira um aparelho que esteja muito maior do que o custo relevante. O que vocês vendem? Então, esse aparelho ele possui 4 GB de memória RAM, processador Snapdragon 665 e por aí vai. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer para você uma maneira mais esclarecida a respeito do Círculo de Ouro, beleza? Se ficou com alguma dúvida ou tem alguma dica extra para poder compartilhar comigo ou com as pessoas que estarão vendo esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários também. Eu mesmo vou responder para você ponto a ponto. E lembrando, se você quiser mais dicas gratuitas sobre marketing digital e outros assuntos, entre no meu canal do Telegram, que o link também está aqui na descrição. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.